Olá, vamos começar nossa análise de hoje. O foco é o material do Retiro ADJB 2025, que explora o tema A Vida Segundo o Evangelho. Isso, e a base é uma passagem bem conhecida, né? 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5. Exatamente. A ideia aqui é mergulhar nas camadas dessa vida. O desafio, o jeito de viver e, claro, o foco em Cristo. E tem aquela referência importante, né? As 2 cidades de Santo Agostinho que o material traz. Cidade de Deus, cidade dos homens. Sim, como um pano de fundo. Bom, de cara, o texto já organiza isso em 3 pontos, né? É, o desafio, o viver e o para Cristo. Isso, ou seja, a vida segundo o Evangelho é apresentada como algo desafiador. Uma vida de serviço e totalmente centrada em Cristo. E tem um ponto crucial aí. Se não é para Cristo, acaba sendo para outra coisa. Provavelmente para nós mesmos, né? É o que o material sugere. Exato. E aí entra Agostinho de novo. A ideia de sermos estranhos e peregrinos na cidade terrena. Vivemos aqui, mas não pertencemos totalmente, sabe? Uhum. Isso ajuda a entender porque o evangelho pode soar meio estranho, né? Loucura, como diz 1 Coríntios, para a lógica do mundo. Que valoriza outras coisas. Poder, sabedoria humana. Pois é, e o exemplo de Daniel que o texto usa é ótimo para mostrar essa tensão. Ele serviu a Deus fielmente, mesmo vivendo numa cultura totalmente diferente. Legal. Então vamos olhar mais de perto 2 Coríntios 10, os versículos 3 a 5. O 3 diz: Pois, embora vivendo como seres humanos, Não lutamos segundo os padrões do mundo. ou seja, a gente continua humano, comendo, dormindo, trabalhando, mas a nossa luta, a forma de lutar, muda. Muda. As regras do jogo são outras. As armas são divinas, não humanas. Certo. E o versículo 4 fala de fortalezas. O que seriam essas fortalezas, segundo a análise? Olha, o fascinante aqui é que não são fortalezas físicas, tipo muros, são barreiras internas. Internas? Como assim? O nosso ego, sabe? O coração que se fecha, que se entrincheira na sua própria autonomia, resistindo a conhecer Deus. O núcleo do ser resistindo. Exato. A transformação que o Evangelho propõe vai fundo, mira nesse núcleo. Entendi. E o versículo 5 continua nessa linha, falando em destruir raciocínios e toda arrogância. Sim, a interpretação que o material dá é de desmontar as nossas construções mentais, sabe? Aquelas ideias e aquela soberba que nos impedem de ver Deus como Ele é. E tem aquela parte final, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. É uma imagem forte, né? Muito forte, tipo um prisioneiro de guerra. A ideia é que todo o nosso pensar precisa ser submetido a Cristo. Ele vira a lente, assim, a forma correta de ver a realidade. Linguagem intensa, destruir, levar cativo. Como isso se encaixa com a ideia de um Deus de amor, que o material também deve abordar? Boa pergunta. A chave parece estar na pergunta seguinte que o próprio texto faz. A quem pertencemos? Ah, a questão do pertencimento. Isso. É um contraste. Pertencer a Cristo ou pertencer a si mesmo. Buscar autonomia total. E o texto sugere que pode haver uma diferença entre o que a gente diz e o que a gente vive, né? Teoria versus prática. Exatamente. Muita gente pode dizer que pertence a Cristo, mas na prática, talvez o desejo seja de ser o próprio mestre, de não ter limites. E quais as implicações disso? De pertencer a si ou a Deus? Bom, pertencer a si mesmo, segundo essa visão, é buscar liberdade sem barreiras. Já pertencer a Deus, isso implica aceitar limites. O que pode gerar um certo desconforto, né? Especialmente hoje. Sim, na nossa cultura que valoriza tanto a autonomia. Mas a proposta do texto é que pertencer a Cristo é, na verdade, algo bom, consolador. Consolador. Como? Porque pertencemos ao Criador, aquele que nos fez, que nos ama, lembra de Jó, e que busca o nosso bem sem anular quem somos. Entendi. E esse pertencimento a Deus redefine os outros pertencimentos, então. Família, sociedade. Redefine tudo. A lealdade primeira é a Cristo, e isso organiza todo o resto. Falando em pertencimento, a análise não fica só na teoria, aponta para a igreja como lugar concreto onde isso acontece, certo? Citando até o credo, creio na igreja. Sim, exatamente. A igreja não é vista só como uma organização, mas como um modo de existência.
a comunidade da fé. Onde o reino de Deus se torna visível. Visível, mesmo que de forma imperfeita, parcial. E aí tem a citação de Bonhoeffer que é muito boa. A comunhão se baseia no que Cristo fez por nós, não no que nós somos ou fazemos. Faz sentido. E é nessa comunidade santa e pecadora ao mesmo tempo que a gente mantém o contato com Deus. Através da adoração, dos sacramentos, da palavra, da oração. É ali que a gente se conecta com a realidade de Deus e do mundo. Ok. Então, para a gente ir amarrando, viver segundo o Evangelho, por essa análise, envolve o quê? Uma visão diferente das coisas Uma perspectiva transformada, sim. e uma luta interna contra essas fortalezas do ego. A escolha fundamental de pertencer a Cristo. Isso, e viver essa fé não sozinho, mas em comunidade, na igreja. Perfeito. E para fechar, qual a imagem final que o material deixa? Ele conclui com uma passagem bem bonita de Efésios 3, a ideia de sermos edificados juntamente para morada de Deus em espírito. Edificados juntos, para sermos morada de Deus. Exato. Fica aí uma reflexão, né? Como será que essa imagem de sermos juntos, essa morada de Deus, pode se tornar algo concreto no nosso dia a dia?